Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, nós temos aqui um exemplo, né, que mostra claramente o que é o protestantismo, né? Uma divisão que vai subdividindo-se. E aí dá no que nós temos hoje. É só um exemplo, né, dito por um pastor, não é católico inventando. É um pastor que diz como surgiu, por exemplo, as 4 maiores igrejas neopentecostais que atuam no Brasil. Aqueles que são mais conhecidos, aqueles que têm, entre aspas, mais poder. Veja aí. Quem fundou a Igreja Universal, como é bem sabido, foi o Edir Macedo, e ele nasceu em 54. O pai dele era comerciante, a sua mãe era senhora dona de casa, ambos eram católicos praticantes. E Edir se converteu numa igreja chamada Casa da Bênção. E aos 21 anos de idade, ele foi consagrado obreiro nessa igreja pelo missionário Cecílio Fernandes. 2 anos depois, em 1977, o Edir Macedo, juntamente com Carlos Rodrigues e R.R. Soares, eles saíram da Casa da Bênção e fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso foi em 1977. E depois de um tempo, o R.R. Soares brigou com o Edir Macedo. Então ele saiu e fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus em 1980. E em 98, o R.R. Soares expulsou um obreiro chamado Valdomiro Santiago, que saiu e fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus. Isso foi em 1998. E de lá, um cara chamado Agenor Duque brigou com o Valdomiro Santiago, saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Então aí você consegue ver que isso aqui é uma narração, né, apenas de 4 igrejas. Mas aqui em Pernambuco, nós temos várias igrejas. Que eu me lembro que quando era criança eu via somente a Assembleia de Deus, né? Que é a chamada Campo do Recife, aquele pastor Ailton, né? Depois apareceu a Assembleia de Deus, Missão e Paz, parece, né? É uma igreja aí que é fruto da Assembleia de Deus de Abreu e Lima, que se separou da Assembleia de Deus Campo do Recife. Depois apareceu uma Assembleia de Deus Nova de Paz. Depois apareceu uma Assembleia de Deus Novo Tempo. Depois apareceu uma Assembleia de Deus Labareda de Fogo. Assembleia de Deus da Boa Palavra. Ou seja, todas elas são frutos de divisões. Então, quem é o divisor? Quem é aquele que divide, né? Diabolos, ou seja, diabo. Diabo é aquele que divide. Então, todas as igrejas protestantes saíram da Igreja Católica, de uma divisão que um padre, né, um monge agostiniano chamado Lutero, quis fazer na igreja. Então, de Lutero, sai todas as igrejas, né? E aí no começo da Reforma, tem as chamadas igrejas reformadas, as igrejas luteranas, as igrejas anglicanas, as igrejas calvinistas ou presbiterianas. E delas, tudo que você puder imaginar de igreja no Brasil tem surgido, para todo o gosto. Inclusive agora tem as chamadas igrejas que pregam, anunciam, levam ao mundo a chamada teologia inclusiva, né? Inclusive, né, existe até igrejas que prega que nada é pecado, né? Que você pode vir do jeito que você vier, continuar do jeito que você está, porque Deus te ama de verdade, né? Deus te ama de verdade. E é verdade que Deus nos ama de verdade, mas Ele ama e quer de nós arrependimento, quer de nós conversão, né? E se nós não conseguimos fazer isso, peçamos a graça de Deus, porque é pela graça. É pela graça que nós nos convertemos, é pela graça que nós nos tornamos pessoas que devem ser dignas de ser chamada cristã. Pela graça, não é pelo meu trabalho, meu esforço humano. Claro que tem as virtudes que nós precisamos exercitar, que tem as virtudes que nós precisamos trabalhar, mas todas essas virtudes só podem ser trabalhadas e crescer em nós a partir da graça de Deus, da vida de oração, né? E aí nós podemos ver um resumo básico do que é o protestantismo, né? Deus abençoe a todos
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.